vá de resumos, o foco total agora é o direito civil, especificamente a parte geral. Zero enrolação. A meta desta revisão é o domínio completo da matéria, entendendo a engrenagem, a lógica técnica por trás da lei, para não cair em nenhuma armadilha de prova. Vamos lá! Tema 1. Prescrição versus decadência. Porque dominar isso logo de cara é fundamental. Porque o tempo ele afeta as relações jurídicas de maneiras completamente diferentes, e o resultado disso depende integralmente da inércia de quem é o dono do direito. Entender essa mecânica é, sem dúvida, o primeiro grande passo. Fazendo um comparativo bem direto, lá no artigo 189 do Código Civil, a regra é clara. Quando um direito é violado, nasce a pretensão. O que é isso? É o poder de exigir um comportamento de alguém, seja pagar ou fazer algo. A prescrição vai lá e ataca, destrói exatamente essa pretensão. Agora, a decadência é muito mais agressiva. Ela fulmina o próprio direito potestativo em si. O direito já nasce com um relógio atrelado. Se esse relógio zera sem que haja o exercício, acabou. O direito simplesmente deixa de existir no mundo jurídico. E é bem aqui que mora a primeira grande pegadinha das bancas examinadoras. Alerta total para não misturar os institutos de direito civil com as armadilhas do processo. A perempção, por exemplo, é a perda do direito de processar depois que ocorrem 3 abandonos da causa. Já a preclusão, por sua vez, é a perda de uma faculdade de agir lá dentro do processo, normalmente por perda de prazo. Guardar essas delimitações conceituais é essencial para não errar o que é básico. Vamos materializar essa teoria com um cenário prático. O que acontece no mundo real mesmo se existir um crédito e passarem 10 longos anos sem qualquer cobrança? Qual é a consequência técnica exata dessa inércia prolongada para essa relação jurídica? A resposta que vai garantir aquele acerto na prova é esta: a pretensão prescreve. Ou seja, a via da cobrança judicial está totalmente bloqueada. Mas atenção para este detalhe: o direito técnico ao crédito, no plano de fundo, ainda existe. E essa distinção é super crítica. Sabe por quê? Porque se ocorrer o pagamento voluntário dessa dívida, mesmo depois dos 10 anos, o pagamento é perfeitamente válido. O direito sobreviveu, ele apenas perdeu aquela blindagem da exigência forçada. Avançando para o tema 2, fatos e negócios jurídicos. A razão de ser dessa classificação rigorosa nas categorias civis está estritamente no papel que a vontade humana desempenha na hora de produzir os efeitos legais. A diferença é insuperável. O verdadeiro divisor de águas é o seguinte: no negócio jurídico, a autonomia privada é quem manda. A vontade das partes não apenas gera o ato, mas também desenha, escolhe e molda os seus efeitos. Claro, sempre dentro do limite da lei. O exemplo clássico é um contrato de aluguel. Agora, no ato jurídico em sentido estrito, a vontade serve única e exclusivamente para acionar o gatilho do ato. Os efeitos já vêm engessados, fixados pela própria lei, sem qualquer margem para acordo. É exatamente o que acontece no reconhecimento de um filho. Cuidado máximo com esta próxima armadilha, que cai o tempo todo. As provas adoram tentar confundir a cabeça do candidato, misturando personalidade civil com capacidade de exercício. São coisas bem diferentes. A personalidade civil é aquela aptidão inata para ter direitos e deveres, e ela começa logo com o nascimento com vida. Todo mundo tem. Por outro lado, a capacidade de exercício, que é basicamente o poder de praticar os atos da vida civil sozinho, essa sim é que pode sofrer limitações impostas pela legislação. E destaco agora uma regra absolutamente de ouro. A prescrição admite causas legais que impedem, suspendem ou interrompem a sua contagem. É flexível nesse ponto. Já a decadência é implacável. Como regra geral, ela não se submete a esses regimes que modificam o prazo de jeito nenhum. Só mesmo uma disposição expressa na lei pode alterar o curso da decadência. Passamos ao tema 3, vícios e o erro substancial. Funciona assim. Para o negócio jurídico ser plenamente válido, não basta ter vontade. Essa manifestação de vontade precisa ser totalmente livre e consciente. Se a decisão for baseada num equívoco sobre elementos essenciais, o negócio inteiro se torna anulável. Isso está lá expresso no artigo 139 do Código Civil. Mas o que conta juridicamente falando como erro substancial? A lei traz um rol taxativo. O erro pode incidir sobre a natureza do negócio, como assinar um documento achando que é uma doação, quando na verdade era uma venda. Pode recair sobre o objeto principal. Imagina a clássica situação de comprar latão acreditando cegamente que é ouro puro. Pode ser também sobre a identidade da pessoa. E de forma excepcional, a lei admite o erro de direito. Mas preste atenção, apenas se for o motivo único ou principal da contratação, e jamais uma tentativa de burlar a lei.
Alerta vermelho para esta ressalva que derruba muita gente boa. A simples negligência ou um descuido bobo de quem declara vontade não configura de forma alguma o erro substancial. O equívoco exige relevância jurídica e o enquadramento perfeito nas hipóteses da norma. Resumindo, a lei não socorre quem simplesmente teve desatenção na hora de assinar um contrato. Chegamos ao tema 4, o regramento jurídico da prescrição. Por que a disciplina normativa aqui é tão severa, tão rígida? O propósito é um só: garantir de forma definitiva a estabilidade e a segurança das relações sociais. Vejam só esta regra fundamental. A exceção prescreve no mesmíssimo prazo da pretensão. Na prática, isso significa que se não é mais possível cobrar uma dívida entrando com uma ação judicial como autor, é igualmente proibido usar essa mesma dívida vencida como argumento de defesa, a famosa exceção, num outro processo. O tempo aniquila a espada e o escudo de forma simultânea. Outro conceito vital é a indisponibilidade. As partes não têm o menor poder para, mediante um contrato ou acordo, alterar os prazos prescricionais que estão fixados na lei. E por que não? Porque esses prazos são normas de ordem pública, ou seja, são totalmente inegociáveis pela vontade privada. E sobre a renúncia da prescrição? Para que ela tenha validade, os requisitos cronológicos precisam ser seguidos à risca. Primeiro passo: a prescrição já deve estar consumada, não dá para renunciar ao que nem terminou de correr. Segundo passo: não pode gerar nenhum prejuízo a terceiros. Terceiro: pode ocorrer de forma expressa ou de forma tácita. Pagar um pedacinho de uma dívida que já estava totalmente prescrita é o exemplo mais clássico que existe de renúncia tácita. Entramos no nosso quinto e último subtema da aula: teoria das incapacidades e proteção civil. A bússola desse regime sofreu uma guinada gigantesca com a chegada do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O foco total foi deslocado para a promoção da dignidade da pessoa humana e, claro, para a inclusão. Esse novo paradigma é super direto. A incapacidade absoluta hoje é um clube hiper restrito exclusivamente para os menores de 16 anos. A inobservância da regra aqui gera a nulidade do ato, exigindo sempre a figura da representação. Todo o restante daquelas antigas limitações despencou para o campo da incapacidade relativa, onde a lei exige apenas a assistência. E a punição para o defeito no ato é a anulabilidade, que é uma sanção muito menos grave do que a nulidade. Vamos esmiuçar como ficou esse rol atualizado da incapacidade relativa. Estão lá os jovens entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. E o detalhe de ouro para as provas: aquelas pessoas que, por causa transitória ou permanente, não conseguirem exprimir vontade. Uma pessoa que entra em coma temporário, por exemplo, encontra-se exatamente sob essa proteção legal da incapacidade relativa. Para colocar todo esse conhecimento à prova, vamos confrontar a teoria com mais um cenário prático. Imaginemos a seguinte situação. Um jovem de 15 anos de idade e um outro de 17 anos assinam inteiramente sozinhos o mesmíssimo contrato de uso de espaço público, sem assistência nenhuma, sem representação nenhuma. Qual é o destino técnico exato de cada um desses documentos? A resposta que separa quem realmente domina a matéria é a seguinte: o jovem de 15 anos, por ser absolutamente incapaz, produziu um ato nulo, justamente pela falta da representação obrigatória. Já o jovem de 17 anos, por sua vez, gerou um ato meramente anulável, por ter falhado no requisito da assistência. A idade dita com uma precisão cirúrgica a consequência jurídica do ato civil. Para fechar a revisão de hoje, deixo a seguinte reflexão: como a inércia do tempo e a precisão da vontade definem a validade de todos os nossos direitos civis. A mecânica silenciosa do tempo destrói ou protege pretensões, e o grau de precisão, de liberdade e de capacidade na hora de emitir a vontade é a verdadeira métrica para validar os direitos. Compreender essa interação impecável entre o tempo e a vontade é ter nas mãos o mapa completo da parte geral do direito civil. Boa prova e até a próxima!